Você acredita em histórias de heróis da vida real? Eu sou Ivan Lima e hoje eu vou contar como um homem evitou que o mundo presenciasse a Terceira Guerra Mundial. Mas por onde começar? Vocês preferem que eu comece pela história do herói ou pelo contexto que o transformou em um? Acho melhor a gente começar pelo contexto. O ano era 1962 e o mundo vivia a famosa Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética estavam à beira de um conflito. E o mundo inteiro torcia para que não acontecesse uma guerra nuclear e toda a devastação que ela poderia causar. Neste ano, a Guerra Fria estava morna e perto de esquentar, principalmente por causa do fracasso da invasão da Baía dos Porcos, em 1961, e da crise de mísseis cubanos. Em maio de 62, o presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev, e o presidente cubano, Fidel Castro, fizeram um acordo secreto, onde ficava permitido que os soviéticos construíssem locais de mísseis em território cubano. Inclusive, eles também estocaram mísseis na região, cerca de 42. Nessa época, os Estados Unidos tinham armas nucleares na Turquia e na Itália, o que permitia que eles, com apenas um comando, atacassem Moscou em 16 minutos, após o lançamento dos mísseis. Já os soviéticos, apesar de ter muitas armas nucleares, só conseguiriam atacar os aliados dos Estados Unidos. Eles tinham armas nucleares o suficiente para destruir os norte-americanos, mas não tinham mísseis balísticos intercontinentais para atacar os Estados Unidos. Para muitos americanos, seria uma perda aceitável caso os Estados Unidos atacassem a União Soviética e os soviéticos atacassem os aliados dos norte-americanos. Além de não prejudicar diretamente os Estados Unidos, ainda iria aniquilar de vez a União Soviética. Portanto, tendo mísseis em Cuba, a União Soviética deixava a Guerra Fria um pouco mais equilibrada. Os Estados Unidos, então, enviaram uma aeronave para sobrevoar Cuba, com o objetivo de descobrir o que, de fato, estava acontecendo por lá. No dia 14 de outubro de 62, o avião voltou com fotos de mísseis soviéticos, que foram apresentadas ao então presidente John Kennedy. Com isso, a tensão na Guerra Fria aumentou. E no dia 15 se iniciou o que hoje chamamos de crise dos mísseis em Cuba. Nesse período, o mundo ficou mais próximo do início de uma guerra nuclear, em grande escala, durante a Guerra Fria. E os 13 dias de tensão foram televisionados em todo o mundo. E aí, entenderam o contexto? Bom, eu agora vou contar a história do herói que evitou que o mundo entrasse em colapso. Vassili Arkhipov. Era um russo que nasceu no dia 30 de janeiro de 1926. Oriundo de uma família pobre, ele foi criado na cidade de Staraya Kupavina, perto de Moscou, com apenas 16 anos. Ele foi enviado para a Escola Naval do Pacífico e sua primeira missão aconteceu em um navio caça-minas, no final da Segunda Guerra Mundial. No ano de 1947, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Vassili se formou na Escola Naval Superior do Cáspio e passou a servir em submarinos nas frotas soviéticas do Mar Negro, do Norte e do Báltico. No ano de 61, Vassili experimentou o que seria sua primeira experiência com gerenciamento de crises. Embora esse incidente não chegasse nem aos pés do que ele passaria futuramente. O primeiro incidente aconteceu quando ele foi nomeado vice-comandante do submarino K-19, um dos primeiros submarinos nucleares soviéticos. Uma responsabilidade tanto, considerando que o submarino estava carregado com um míssil balístico nuclear. No dia 4 de julho de 61, quando o submarino estava passando perto da Groenlândia, descobriram um grande vazamento no sistema de resfriamento. Como não tinha instalado nenhum sistema de resfriamento reserva, o reator submarino estava em perigo, o que poderia causar um colapso nuclear. Com o objetivo de evitar um acidente nuclear, o capitão do submarino enviou soldados em direção à área de alta radiação para construir um sistema de refrigeração. Na verdade, era um improviso, mas algo necessário para evitar um acidente.
todos os soldados do submarino fizeram o que podiam. E Vassili usou toda a sua experiência em engenharia para ajudar a conter o reator de superaquecer. A tripulação conseguiu se salvar, mas não evitou que muitos deles desenvolvessem doenças por causa da radiação. Todos os soldados que foram enviados para as áreas de alta radiação acabaram morrendo nos próximos dias. Era como se eles tivessem sacrificado suas vidas para salvar a de seus companheiros. Devido a isso, muitas pessoas ficaram revoltadas dentro do submarino, mas Vassili ficou do lado do capitão o tempo todo e até recebeu uma medalha por sua bravura em um momento de crise e por sua lealdade à União Soviética. E isso era apenas uma pequena amostra do que estava por vir, além de ser uma prova de que Vassili tinha um potencial grande para ser herói. Depois de ser recompensado e passar um bom tempo no submarino K-19, Vassili então passou a ser o segundo comandante do B-59, um dos 4 submarinos de ataque que foram ordenados para ir para Cuba no dia 1º de outubro de 62. Por falar nisso, recentemente a gente fez um vídeo sobre como os Estados Unidos roubaram o submarino B-59. Caso você queira conferir, o link vai estar em um card no final do vídeo. Mas vamos voltar ao que interessa. O submarino que Vassili estava a bordo estava carregado com armas mortais. Eram cerca de 22 torpedos, um deles nuclear, que tinha mais ou menos a mesma potência da bomba que tinha sido lançado sobre Hiroshima. Os capitães de cada um dos submarinos tinham permissão para disparar seus torpedos nucleares a seu critério. Porém, para isso acontecer, eles tinham que ter o apoio de todos os comandantes a bordo do submarino. Para deixar mais claro, para que o torpedo nuclear fosse lançado, era preciso que todos os comandantes do submarino concordassem com seu lançamento. Caso um deles não concordasse, o torpedo não podia ser lançado. Durante o dia 27 de outubro, Vassili e seus outros companheiros estavam a bordo do submarino. Acima da superfície, cerca de 11 navios da Marinha dos Estados Unidos e um porta-aviões faziam uma ronda. Embora eles estivessem em águas internacionais, ou seja, em um local onde eram proibidos de atacar, os norte-americanos começaram a sinalizar o lançamento de cargas de profundidade. Essas cargas de profundidade eram como um sinal de alerta, com explosivos destinados a forçar o submarino a vir à superfície para se identificar. Só que, para os soviéticos que estavam dentro do submarino, esse era um grave sinal. Mesmo que fosse apenas um alerta, o poder de destruição das cargas de profundidades poderiam acabar com o submarino. Ainda mais com o fato de que ele estava carregado de armas nucleares. Os Estados Unidos até tinham avisado aos soviéticos que soltariam essas cargas de profundidade. Mas como o submarino estava a uma profundidade maior, eles perderam o contato com seus superiores. Foi quando, no dia 27, os navios dos norte-americanos identificaram o submarino soviético. Eles começaram a soltar as cargas de profundidade. E isso deixou Vassili e os outros tripulantes em alerta. Não tendo contato com Moscou e há 4 semanas viajando embaixo da água, o submarino estava repleto de altas doses de dióxido de carbono, tornando difícil uma decisão racional naquele momento. Vendo aquela situação, o capitão do submarino decidiu que era hora de lançar um torpedo nuclear contra os americanos. Para Valentin Savitsky, o capitão, a guerra nuclear já havia começado e não havia motivo para não lançar o torpedo. Só que, como eu expliquei anteriormente para vocês, os torpedos só poderiam ser lançados caso houvesse um consenso entre todos os comandantes dentro do submarino. O negócio era o seguinte: para o ataque começar, era preciso ter a autorização do capitão, do oficial político e do segundo em comando, que era o cargo de Vassili. Na verdade, ele era o comandante de toda a flotilha de submarinos, incluindo os B-4, B-36 e B-130. Depois de conversarem muito e discutirem sobre a situação,
Vassili chegou à conclusão de que fazer o ataque seria um erro e que isso poderia evitar que um grande conflito acontecesse. Talvez, se ele não estivesse a bordo, esse evento seria o começo de uma terceira guerra mundial, repleta de ataques nucleares. Vassili declarou que, como nenhuma ordem vinha de Moscou há muito tempo, uma ação tão drástica era uma atitude perigosa, e que o submarino deveria ir à superfície para entrar em contato com Moscou. Existe uma lenda de que a decisão de Vassili gerou uma briga dentro do submarino, onde teve até uma troca de socos, mas esse fato nunca foi confirmado. Ao encontrar seus inimigos americanos na superfície, eles foram instruídos a voltar para a Rússia. Quando eles chegaram até Moscou, pelo fato de terem, de certo modo, se entregado aos norte-americanos, um almirante disse o seguinte: teria sido melhor se você tivesse afundado com o seu submarino. Segundo Washington, o lançamento das cargas realmente foi enviado para sinalizar que os russos subissem à superfície. Anos depois, um historiador e consultor de John Kennedy afirmou que esse não foi apenas o momento mais perigoso da Guerra Fria, mas também o mais perigoso da história da humanidade. Vassili Arkhipov continuou na Marinha Soviética até se aposentar, em 1980. Ele morreu em 1998 e, curiosamente, a radiação a qual ele havia sido exposto em 1961 contribuiu para sua morte. Sabe aquele ditado de que nem todo herói usa capa? Ele se enquadra bem ao caso de Vassili. Por hoje é isso. Um grande abraço. Tchau.